Agora, vamos pegar a exponencial ali com frequência 3, x de t igual a e na j 3t. E a gente vai multiplicar ela por uma constante c. Eu vou definir um x2 de t, que é igual a c vezes e na j 3t. E essa constante c é um número complexo. Eu vou começar com o caso mais simples, que é um número real. Os números reais são um subconjunto dos números complexos, né? Então eu vou fazer aqui o c igual a 2. Portanto, o x2 de t vai ser 2e na j 3t. Vou plotar isso aqui, o que vai acontecer? Simplesmente vai aumentar a amplitude, né? Reparem que não mexeu na fase ali, se vocês olharem ali embaixo, a fase não mexeu. Claro, a magnitude dobrou, né? Foi de 1 para 2. E a parte real e a parte imaginária também, todas as amostras foram multiplicadas por 2 e agora o sinal tem o dobro da amplitude. Então, essa foi a constante c pela qual eu multipliquei. E se eu escolher uma constante c complexa? Eu vou escolher aqui, por exemplo, vou manter a magnitude 2, mas eu vou colocar um ângulo aqui, π sobre 4. Fica fácil de fazer o cálculo, porque é 45 graus. Agora, vamos representar isso aqui daquela forma mais correta, mais rigorosa, né? Isso aqui é 2e na j π sobre 4. E fica o exercício para vocês aí jogarem isso aqui na fórmula de Euler para observarem qual é a parte real e a parte imaginária deste número complexo, né? Então, o meu x2 de t aqui, que é essa constante vezes e na j 3t, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser a constante c, que é 2e na j π sobre 4, vezes e na j 3t. E eu posso somar expoentes, né? 2e na j 3t mais π sobre 4. E isso aqui, se eu colocar na fórmula de Euler, eu vou obter 2 cosseno de 3t mais π sobre 4 mais j2 seno de 3t mais π sobre 4. Ou seja, o módulo desse número complexo veio aqui amplificar o meu sinal, né? Ele representou um ganho no sinal. E a fase desse número complexo veio aqui causar uma defasagem, né? Um atraso, ou nesse caso aqui foi um adiantamento, né? No meu sinal. Então, conclusão, é isso que acontece quando a gente multiplica uma exponencial complexa por um número complexo qualquer. O módulo desse número complexo vai ser um ganho que eu vou aplicar a esse sinal original. E a fase desse número complexo é uma defasagem que eu aplico a esse sinal. Então vamos plotar ali. Olha só, π sobre 4 dá aproximadamente 0,79, né? Então eu simplesmente tenho uma defasagem. Não mudei o módulo com relação ao caso anterior, que era simplesmente 2, né? E impus uma defasagem. Essa defasagem talvez fique mais clara se eu diminuir a frequência, né? Porque aí ela vai representar um deslocamento temporal maior. Então aqui eu tenho, por exemplo, para 1 radiano por segundo, aquele primeiro caso, né? Estou multiplicando por essa mesma constante com o módulo 2, ângulo π sobre 4, e está ali. Ele causou aquele ganho e aquela defasagem, né? Que a gente pode observar comparando aqui com o caso não defasado, né? Simplesmente multiplicando por 2. Está aqui o sinal vai ser defasado.
para meio radiano por segundo, isso fica mais evidente ainda, né? A defasagem em segundos é maior. Então a conclusão aqui é que se eu tenho um sinal x de t igual a e na j ômega 0t, e eu multiplico esse sinal por uma constante complexa c, vamos colocar aqui o x2 de t igual a c e na j ômega 0t. O que é que vai acontecer? Esse cara aqui vai ter a sua magnitude multiplicada pelo módulo de c, e ele vai sofrer uma defasagem, né? Vai ser imposta a ele uma fase correspondente à fase desse número complexo c aqui. Então, assim eu causo ganhos e defasagens aos sinais complexos, né? Aos sinais representados por exponenciais complexas. E isso representa uma vantagem tremenda se a gente utiliza o conceito de resposta em frequência. Então vamos em seguida aqui ver como isso funciona. Então eu tenho meu sistema linear e invariante no tempo, e eu estou colocando na entrada uma exponencial complexa com alguma determinada frequência ômega 0 aí. Quero saber quem será a saída. A gente conhece o caso genérico, né? Que a saída é dada pela convolução da entrada com a resposta ao impulso. E eu posso então montar a integral de convolução aqui, né? X de tal, h de t menos tal, de tal. Para obter a propriedade que eu quero mostrar para vocês, eu vou usar aqui a propriedade comutativa da convolução, que diz que eu posso comutar esses dois operandos, né? Eu posso fazer então o h de tal, x de t menos tal, de tal. Bom, quem é o meu x de t nesse caso aqui é o e na j ômega 0t, né? Então eu vou colocar ele ali. Eu tenho então o h de tal, e na j ômega 0 t menos tal, de tal. Vamos continuar aqui embaixo. Tenho a integral aqui do h de tal. Eu posso separar, né, em dois termos ali. E na j ômega 0 t vezes e na menos j ômega 0 tal, de tal. Agora, vejam que na integral de convolução, a variável independente é o tal, né? É essa variável que eu uso como tempo, já que o t é uma constante aqui, né? T aqui, ele é uma constante e eu vou obter daí uma integral diferente para cada t, né? Se o t é uma constante e não é variável independente, então isso aqui que depende de ômega 0 e depende de t é uma constante, né? Para cada tempo t, isso aqui vai dar uma determinada constante. Então isso aqui pode sair da integral, né? Eu posso colocar isso aqui fora. E na j ômega 0t, e aí o restante da integral aqui. H de tal, e na menos j ômega 0 tal, de tal. Agora, olhem só que interessante esse resultado. Eu vou destacar ele aqui. Isso aqui é o que eu obtenho quando eu coloco uma exponencial complexa na entrada de um sistema. Essa é a saída. Ou seja, ela é uma exponencial complexa, né? O próprio e na j ômega 0t, com aquela mesma frequência, multiplicada por esse cara aqui, que, vejam, não depende de t. Ou seja, isso aqui, para uma determinada frequência, vai ser uma constante. Então,
isso é a resposta em frequência, né? Eu vou chamar então aquele meu H de ômega, vou colocar de ômega 0 aqui, que a gente chamou de resposta em frequência, né? Desde o outro vídeo lá, e vocês desde quando fizeram circuitos elétricos. Eu consigo obtê-lo através dessa integral aqui, que veio da convolução, a partir da resposta ao impulso. Então eu pego a resposta ao impulso, multiplico ela por essa exponencial complexa aqui com um argumento negativo, né? E faço a integral disso e obtenho a resposta em frequência. Então, essa expressão aqui é o que eu chamo de resposta em frequência. E aqui está a relação da resposta em frequência com a resposta ao impulso, né? Ou seja, como obter a resposta em frequência a partir da resposta ao impulso h de t. Então eu separei aqui em cima, né, o que importa para nós, no fim das contas, que é se o sinal na entrada for uma exponencial complexa, o sinal na saída vai ser uma exponencial complexa com a mesma frequência multiplicada pelo h de ômega 0, sendo que o h de ômega 0 é dado por essa integral ali. Vamos ver isso em ação, vamos ver como utilizar isso. Eu tenho esse exemplo aqui, onde eu tenho um sistema linear invariante no tempo, tenho uma exponencial complexa com frequência 5 radianos por segundo na entrada, e eu tenho essa resposta em frequência h de t aqui. Essa resposta em frequência é uma exponencial complexa? Não, ela é uma exponencial real e ainda multiplicada por u de t, né? Então eu vou ter um sinal desse tipo aqui, né? E vai decrescer, né, assintoticamente para zero. E vai ser zero nos instantes de tempo negativos, né? Esse aqui é o meu h de t. Eu quero saber, então, qual será a saída y de t se eu colocar na entrada desse sistema ali essa exponencial complexa e na J5t. Muito bem, usando a regra aqui, a gente sabe que a saída y de t vai ser o próprio e na J5t multiplicado pelo h de ômega na frequência ômega igual a 5, ou seja, pelo h de 5. Mas quem é o h de ômega aqui? Eu quero, então, o h de ômega 0, que vai ser a integral de menos infinito a infinito do h de tal, ou seja, do e na menos 5 tal, u de tal, vezes e na menos j ômega 0 tal de tal. Então, está aqui o h de tal, né? Está aqui esse termo que vai multiplicando na integral, que veio lá da convolução. Então, o u de tal ali eu posso simplesmente modificar um intervalo de integração, né? Ao invés de integrar de menos infinito a infinito, eu vou integrar de 0 a infinito. E na menos 5 tal, e na menos j ômega 0 tal de tal. De menos infinito a infinito e na menos tal 5 mais j ômega 0 de tal. Bom, integral de uma exponencial é relativamente tranquilo, né? Eu vou ter aqui 1 sobre menos 5 mais j ômega 0. E aí, e na menos tal 5 mais j ômega 0, isso de 0 a infinito. Aqui eu coloquei menos infinito de novo, né? E era 0. Porque ali eu mudei o limite de integração.
Então vai ser, eu posso colocar aquele sinal de menos ali no 1, né? Menos 1, 5 mais j ômega 0, vezes e na menos... Bom, se eu tenho tal valendo infinito, e na menos infinito vezes algum termo, isso vai dar zero. Então eu tenho zero menos... Quando tal vale zero, e na menos zero vezes qualquer coisa vai dar 1, né? Porque e na zero dá 1. Então ficou relativamente simples resolver essa integral aqui. Eu vou ter, portanto, só vou trocar o sinal, né? 1 sobre 5 mais j ômega 0. Então, o meu h de ômega 0 para esse sistema aqui, que tem essa resposta ao impulso, né? Esse h de t aqui, a resposta em frequência desse sistema será 1 sobre 5 mais j ômega 0. E agora fica simples eu obter a resposta ali dessa questão, né? O y de t, então, vai ser e na j5t, que é a entrada, vezes o h de 5. E se eu tenho o h de ômega, então é só eu substituir esse 5 aqui no ômega, né? Ômega 0. Obtendo assim o h de 5, que é, se vocês substituírem ali, vocês vão encontrar esse número, raiz de 2 sobre 10, com ângulo π sobre 4. Portanto, está aqui a resposta, né? O meu y de t vai ser essa multiplicação da função da entrada com esse número complexo que eu obtive ali. Então, isso vai dar um ganho, né? Um ganho de raiz de 2 sobre 10 na entrada e uma defasagem de menos π sobre 4. Né? O ganho e a defasagem aplicados ao sinal da entrada, gerando o sinal da saída. Então, assim, a gente utilizou aí essa facilidade que a resposta em frequência nos traz para quando a entrada é uma exponencial complexa. E o que é mais interessante para nós e para as aplicações práticas dessa propriedade das exponenciais complexas é que isso se aplica também a senoides. Ou seja, se eu tenho na entrada do sistema um sinal que é um cosseno, com uma determinada frequência ômega 0 e com uma determinada fase φ, eu também aplico o conceito de resposta em frequência aqui. E a chave para isso é essa versão aqui da fórmula de Euler, onde eu decomponho um cosseno em duas exponenciais complexas. E vocês podem aqui usar a fórmula de Euler que vocês conhecem e vão verificar que vocês chegam de novo no cosseno. Isso vale para o seno também, né? Mas o cosseno com uma determinada defasagem aqui já é o caso geral, onde engloba o seno também. Eu não vou apresentar passo a passo aqui, mas eu só vou deixar isso aqui para a prova disso como consulta para vocês aqui. Só vou explicar que eu utilizei para cada passo aqui. Então, a saída, né, vai ser a convolução desse cosseno da entrada com a resposta ao impulso. Aqui eu usei aquela propriedade ali que vem da fórmula de Euler, né? Daqui para cá eu utilizei a propriedade distributiva da convolução. Distributiva, ou seja, eu estou convoluindo os dois termos com h de t, eu faço convolução de cada um deles independentemente, né? Daqui para cá, eu utilizei a propriedade de resposta em frequência, né, das exponenciais complexas, que a gente deduziu no vídeo anterior. Então, se eu tenho uma exponencial complexa convoluída com um h de t, eu faço aquela integral no h de t, né, e obtenho um h de ômega, e aí eu pego o módulo e a fase separadamente, e isso é ganho e defasagem, né, na exponencial complexa. Daqui para cá, eu usei uma propriedade das respostas em frequência, que é a fase
do h de menos ômega zero é igual a menos a fase do h de ômega zero. Quer dizer, para uma determinada frequência, eu tenho lá uma resposta em frequência, e se eu quiser saber qual é a resposta em frequência para menos aquela frequência, ou seja, se eu tenho lá 5 Hz e eu quero saber a resposta em frequência para menos 5 Hz, o módulo vai ser igual e a fase vai ser invertida. Então, se eu tenho aqui o mesmo valor ômega zero, porém negativo, né, valor absoluto igual, porém o sinal trocado, eu posso pegar esse sinal de menos e tirar para fora aqui, com relação à fase. Daqui para cá, a propriedade que eu usei é a propriedade da soma dos expoentes, né, quando eu tenho exponenciais multiplicando. Soma dos expoentes. Daqui para cá, o que eu utilizei? Daqui para cá eu simplesmente peguei esse h de ômega, né, que está multiplicando os dois termos, e tirei para fora, né? Então é a propriedade distributiva da multiplicação, né? Distributiva, dessa vez, da multiplicação. E aí eu uso a fórmula de Euler para transformar isso aqui num cosseno, né? Porque essa é a definição do cosseno que está aqui em cima, né? Meio de e na j alguma coisa mais e na menos j alguma coisa é o cosseno desse alguma coisa, né? Então aqui é a fórmula de Euler. Conclusão, eu posso fazer a mesma coisa, né, que eu fiz para as exponenciais, eu posso fazer para o cosseno, com qualquer fase, né? Então eu tenho um cosseno na entrada de um sistema linear invariante no tempo, e a saída vai ser um cosseno com aquela mesma frequência, né? Vai sofrer um ganho aqui, uma amplificação ou atenuação. A fase original está aqui, e a ela eu vou somar a defasagem que o sistema impôs. Então não preciso fazer a convolução quando o sinal é do tipo exponencial complexa, ou seno, ou cosseno. Isso aqui, se vocês fizerem essa derivação para o seno, também vocês vão achar o mesmo resultado. Então eu vou destacar aqui, no fim das contas, o que importa para nós é isso aqui. Esse cara aqui. E aí está aí a prova, vocês podem depois olhar com mais calma. Então vamos para um exemplo aqui. Eu tenho um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso é essa aqui, e na menos 5t u de t. E eu tenho na entrada dele um cosseno de 10t, né, frequência angular 10 radianos por segundo, e eu quero saber quem é a saída. Posso usar a convolução, mas aqui nesse caso é mais fácil usar a resposta em frequência, né? Então a saída vai ser a resposta em frequência lá na frequência 10, né? Eu vou pegar o módulo dela, vai ser um ganho aqui, multiplicando o cosseno, e vou pegar a fase dela, vai ser uma defasagem aqui somada ao sinal. A resposta em frequência para essa resposta ao impulso aqui a gente já fez anteriormente, a gente já sabe que é 1 sobre 5 mais j ômega, né? Então é só eu substituir 10 aqui no ômega que eu vou obter o h de 10. Então o h de 10 é 0,09 ângulo menos 1,107, né? Então tem magnitude 0,09 e tem fase menos 1,107. Isso aqui está em radianos, né? Não está em graus. Então, é simples assim. A minha saída vai ser 0,09 cosseno de 10t, a mesma frequência, né? Menos 1,107 radianos. Então, eu operei um ganho e uma defasagem aqui nesse cosseno. Tá aqui, eu coloquei o gráfico, né, para a gente ver. Então, deu uma bela atenuada no sinal, né? Ele está com menos de 10% da amplitude do sinal da entrada, e deu aquela defasagem ali de 1,107 radianos. Vamos fazer um último exemplo aqui. Eu tenho um sistema linear invariante no tempo que tem como resposta ao impulso essa janela aqui.
Uma janela que vai de menos meio a meio, então tem largura 1 segundo. E tem 1 de amplitude unitária. Eu montei ela usando degraus aqui, né? Se o sistema tem essa resposta ao impulso, qual é a resposta em frequência desse sistema? É só montar aquela integral, né? Eu deixei resolvido aqui. E vocês podem conferir aí passo a passo a resolução e eu chego nessa expressão aqui. Seno de 0,5 ômega sobre 0,5 ômega. Deixei separado aqui embaixo. Vamos dar uma olhada em como é esse gráfico. Reparem aqui que esse h de ômega ele vai ser um seno, né? E esse seno ele está sendo multiplicado aqui por uma envoltória, né? Ele está sendo multiplicado por um termo aqui que é 1 sobre 0,5 ômega. Esse 1 sobre 0,5 ômega eu deixei plotado em cinza aqui, para a gente perceber que é ele que está modulando a amplitude desse seno, né, ao longo das frequências. Reparem que para múltiplos de 2π, esse argumento aqui vai ser um múltiplo de π, então o seno de um múltiplo de π é zero, né? Então a função aqui vai cruzar zero sempre em múltiplos de 2π. Menos para a frequência zero, né? Quando a frequência ômega é igual a zero, eu vou ter 0 sobre 0 aqui, né? Então eu tenho que fazer o limite desse caso específico, limite com ômega tendendo a zero, do seno de 0,5 ômega sobre 0,5 ômega. E a gente sabe que o limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x é 1, né? Então, esse limite aqui tende a 1. Portanto, a função tende a 1 nesse ponto aqui, né? A nossa resposta em frequência aí para a frequência zero, então, vai ser 1. Então, essa é a resposta em frequência para o sistema que tem como resposta ao impulso essa janela aqui, h de t. Eu vou obter esse cara aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, na entrada, o sinal x de t igual a cosseno de 5πt. Quem vai ser o y de t? Bom, o y de t, nesse caso, vai ser o módulo do h de 5π, né? Então eu tenho que saber qual é o valor da resposta em frequência lá na frequência 5π. Aí eu tenho um cosseno com essa mesma frequência aqui, mais a fase do h de 5π. Repare que essa resposta em frequência é totalmente real, né? Ela é real para qualquer valor de ômega. Não é complexa, né? Não existem termos imaginários aqui. Então a frequência, a fase, para qualquer frequência, vai ser zero. Então esse termo aqui com certeza vai ser zero. Bom, vamos encontrar o h de 5π aqui. O h de 5π é só eu substituir ele na expressão. Eu tenho o seno de 0,5 vezes 5π sobre 0,5 vezes 5π. Isso aqui vai ser o seno de 2,5π sobre 2,5π. No numerador eu vou ter 1, né, que é o seno de 2,5π, que é a mesma coisa que o seno de 0,5π, né? E no denominador eu tenho 2,5π. Então, esse valor aqui, 1 sobre 2,5π, é o valor dessa amplitude aqui na frequência 5π radianos por segundo. Esse cara aqui é o 1 sobre 2,5π. E aí, se vocês quiserem, vocês jogam na calculadora aí para ver quanto vai dar. O módulo desse número é ele mesmo, né? Porque ele é um número real. E a fase desse número, então, é zero. Portanto, eu vou ter lá na saída, nesse caso,
né? Se a entrada for esse cosseno aqui, vou ter na saída 1 sobre 2,5π, né? Sofreu uma atenuação, cosseno de 5πt. Só isso, não tem fase. Não tem defasagem, a fase é zero aqui na saída.